Bom, para iniciar então o nosso ato, eu queria convidar para ler o manifesto Gilberto Carvalho. Manifesto pela democracia, soberania nacional e direitos do povo brasileiro. O Brasil vive dias sombrios. A retirada de direitos, promovida de maneira acelerada pelo governo de Michel Temer e sua base parlamentar, é parte de um preocupante surto autoritário. A violência, o ódio e a intolerância disseminados nas redes sociais, incitados por estratégias de comunicação da mídia tradicional, se arrogam a pretensão de pautar a agenda política nacional, tratando o Estado Democrático de Direito como se fosse apenas um empecilho anacrônico em seu caminho. O assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foi o episódio mais dramático dessa espiral de violência, embora não tenha sido o único. O atentado contra a caravana do ex-presidente Lula no Paraná, por seu evidente caráter miliciano, e sua posterior prisão, para a qual contribuíram diferentes operadores de direito que priorizaram clamores orquestrados por parte da opinião publicada, relativizando direitos constitucionais que lhe assistem, são fatos gravíssimos. Tais fatos fazem parte de um mesmo enredo, no qual as conquistas populares obtidas no processo constituinte de 88 são consideradas excessivas por uma elite conservadora e reacionária, cabendo assim a implementação de um, entre aspas, programa corretivo, no qual o progresso possa ser desvencilhado da obrigação política de diminuir as desigualdades que ainda assolam o Brasil. As forças políticas e institucionais que operam a implementação desse programa do atraso querem cravar, na própria legalidade, a prerrogativa de abandonar pelo caminho os mais pobres, destituindo as amplas maiorias sociais do direito à cidadania. Diante desses fatos, torna-se urgente um maior diálogo entre todos os setores sociais comprometidos com a liberdade, a democracia e os direitos sociais. É hora de reunir partidos, entidades da sociedade civil, movimentos sociais, professores, cientistas, operadores do direito, artistas, líderes religiosos, dentre outros, para articular a resistência democrática aos atentados contra a democracia e o Estado de Direito. A articulação desses setores deve se basear em 3 eixos fundamentais. O primeiro é a defesa intransigente das liberdades democráticas, dos direitos políticos e de eleições livres. Os rumores sobre a possibilidade de cancelamento do calendário eleitoral devem ter como resposta a defesa enérgica de eleições democráticas e livres. O segundo refere-se ao enfrentamento intransigente da violência disseminada pela extrema-direita. A democracia não pode conviver com milícias armadas, ameaças de morte, atentados ou assassinatos. É hora de dar um basta à violência, atuando em todas as instâncias possíveis para alcançar e punir os responsáveis por disseminar e incitar o ódio e a intolerância, bem como os responsáveis pelos crimes contra lideranças políticas que chocaram o país. O terceiro eixo desta unidade está na defesa dos direitos sociais, da soberania e do patrimônio nacional. Como já indicamos, a violência disseminada pela extrema-direita e os ataques à democracia compõem um programa político de setores retrógrados das elites econômicas para as quais a civilização se limita às suas próprias conquistas materiais. Por isso, enquanto aumenta a violência contra os setores populares e democráticos, cresce também o ataque aos direitos sociais e à soberania, como demonstram as retiradas de direitos, como a reforma trabalhista, a tentativa de aprovação da reforma da Previdência, a tentativa de privatização da Eletrobras
e o relaxamento entreguista das normas do direito ambiental e a implementação de uma agenda econômica rentista, que dá total prevalência aos lucros cada vez maiores do sistema financeiro. É hora, portanto, de defender a democracia com a energia dos que sabem de suas virtudes e estão cientes da ameaça representada não apenas por um programa autoritário, mas por uma plataforma política avessa à civilização. Os partidos e entidades que subscrevem esse manifesto convocam todos os setores sociais comprometidos com os valores democráticos à formação de uma ampla frente social. Essa frente, que não tem finalidades eleitorais, buscará estimular um amplo debate nacional contra o avanço do ódio, da intolerância e da violência. Só assim poderemos reconstruir um Brasil soberano e de respeito absoluto ao Estado de Direito. Assinam, por hora, esse manifesto Carlos Lupe pelo PDT, Gleice Hoffmann pelo PT, Carlos Siqueira pelo PSB, Luciana Santos pelo PCdoB, Juliano Medeiros pelo PSOL, Edmilson Costa, PCB, e Rui Costa Pimenta pelo PCO, além das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, e naturalmente esse manifesto continua aberto a adesões. Obrigado. Bom, eu queria passar a palavra agora para o presidente do PSOL, Juliano, que vai fazer a fala. Obrigado, muito bom dia a todos e todas. Trazer a saudação do PSOL aos presidentes, às presidentas dos partidos que compõem essa frente, deputados e deputadas, senadores, senadoras, a imprensa e também os assessores dos partidos que compõem a frente, que estão presentes aqui nos prestigiando, além, é claro, dos nossos companheiros e companheiras dos movimentos sociais. Nós avaliamos que o momento é bastante grave. Não se trata de constituir uma frente para fazer da luta em defesa da democracia apenas um slogan de agitação ou propaganda. Os acontecimentos que marcaram o início do ano de 2018, para além dos ataques que já vinham sendo implementados pelo governo de Michel Temer, como a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a emenda constitucional 95, que congela os investimentos públicos por 20 anos num país extremamente desigual como o Brasil, a revisão do marco legal do pré-sal, ou seja, além de todos os ataques que já estavam em curso, promovidos pelo governo do Michel Temer e pela coalizão que se formou em torno desse governo para retirar direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro, e através dos quais nós já vínhamos articulando medidas práticas entre os partidos e movimentos sociais, antes mesmo dessa frente ser lançada, num esforço conjunto para deter a escalada de retirada de direitos que estava em curso. Portanto, a ação dos partidos de oposição aqui no Congresso Nacional, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, dos movimentos sociais, através de uma série de mobilizações, toma corpo agora, através da formação dessa frente, adicionando um elemento novo às lutas que nós já vínhamos travando no último ano em defesa dos direitos sociais e da soberania. É a luta pela democracia. A democracia no Brasil, do nosso ponto de vista, está severamente ameaçada, não só pelo que significou a destituição sem provas de uma presidente legitimamente eleita, a qual o nosso partido fazia oposição, diga-se de passagem, mas processo no qual se revelou a disposição de implementar um programa que não tinha legitimidade das urnas, mas também, nos últimos meses, através da escalada autoritária que se revelou, através da discricionariedade do judiciário para julgar casos de imensa repercussão política na vida política brasileira, através do aumento das ações da extrema-direita, ações que se revelaram neste ano na forma de violência política aberta, e nós do PSOL, como diz o manifesto que está sendo lançado hoje, fomos seguramente a principal vítima mais gravemente atingida por essa violência política, através do assassinato da nossa companheira Marielle Franco no Rio de Janeiro. Nós não fomos a única vítima. Seguiram sendo assassinados lideranças populares no país, na cidade de Barcarena, uma liderança popular que lutava contra a contaminação da bacia do Rio Pará e dos crimes ambientais da Alu Norte, naquele estado, a liderança de o assassinato de um companheiro do MST no Ceará, poucos dias depois, o ataque à caravana do ex-presidente Lula, um atentado que felizmente não vitimou ninguém, mas poderia ter vitimado jornalistas, lideranças partidárias, dirigentes políticos. A escalada autoritária é uma realidade no país.
não por outra razão, um candidato que é denunciado por racismo e condenado por atos de violência verbal contra uma deputada, a deputada Maria do Rosário, hoje está entre os mais bem colocados candidatos, pré-candidatos à presidência da República. É um momento inédito da vida política do país, onde as divergências políticas deram lugar a uma escalada preocupante de violência política, de ódio e de intolerância. Por isso o Partido Socialismo e Liberdade, preservando as divergências que nós temos com os partidos que compõem essa frente, preservando a nossa estratégia eleitoral, através da candidatura do companheiro Guilherme Boulos, da companheira Sônia Guajajara, junto com os companheiros do PCB, também estão representados aqui, consideramos que é hora de, preservando essas diferenças, colocar em primeiro plano a defesa da democracia. Hoje foi o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que foi preso sem provas. Amanhã pode ser uma liderança do PSOL, do PDT, do PSB, do PCdoB ou do PCB. E é por isso que nós, como eu já disse, preservando as nossas diferenças que existem e são conhecidas de todos aqui, vamos nos engajar fortemente para, não só através dos 7 partidos aqui reunidos, que já representam 1/5 do sistema partidário brasileiro, de todos os partidos que existem no país, vai buscar alargar essa frente, despertando a consciência democrática dos setores progressistas do país, artistas, intelectuais, líderes religiosos, entidades da sociedade civil. Nós temos que ter várias entidades, além dos partidos que estão aqui, além das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, assumindo este compromisso, preservando as nossas diferenças, as avaliações que nós temos sobre os governos, mesmo as avaliações que nós temos sobre o impeachment, preservando essas diferenças, constitui um grande movimento na sociedade brasileira, uma grande corrente de pensamento em defesa da democracia e das liberdades políticas e democráticas. Esse é o compromisso que o PSOL, assinando esse manifesto, firma hoje com os partidos políticos aqui, e firma um compromisso de buscar atrair outros setores sociais também para essa corrente de resistência democrática contra os avanços da extrema-direita, contra a violência política, contra o ódio e contra a intolerância. Não há espaço para voltar 30 anos no tempo. Nós não vamos aceitar que a nossa democracia, já frágil e já limitada como ela é, seja vilipendiada por ataques de grupos fascistas, de extrema-direita, de milícias, e não vamos aceitar seguir vetombando companheiros e companheiras que lutam por justiça social, por direitos humanos e por igualdade. Esse é o compromisso do Partido Socialismo e Liberdade. Muito obrigado. Agora é a fala do Paulo Oliveira, representando o Comitê Central do PCB. Bom dia à mesa, os partidos políticos aqui representados. Bom dia a todas e todas desse plenário. Nós, nesse momento, vemos confirmadas, infelizmente, nossas análises sobre o acirramento da luta de classes nesse país. Esse acirramento, essa crise, que tem a sua culminância em 2018, ela começa no Senado Federal com o discurso do candidato derrotado, que dizia que ia inviabilizar o governo da presidente Dilma Rousseff. Esse senador, ontem considerado réu, tardiamente, por sinal, que já não deveria mais frequentar esse ambiente, Congresso Nacional, ele prometeu, ao vivo e a cores, que o Congresso Nacional iria inviabilizar o mandato da presidente Dilma, e, naquele primeiro discurso, ele lança a questão do impeachment. No nosso jornal, de março de 2015, o PCB já dizia que o impeachment não interessava a classe trabalhadora brasileira. Embora, com todas as divergências que nós possamos ter com a linha política, ideológica do PT, a gente, nesse momento, vê um momento de superação dessas divergências, que existe um inimigo maior de todos nós, conforme foi dito aqui, que é a extrema-direita. A extrema-direita que se prepara há algum tempo para efetivar um golpe
efetivamente em todos nós, em todos os partidos aqui representados. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, que fazemos esse ano 96 anos e temos 51 anos de ilegalidade ou clandestinidade, conhecemos na carne o que é essa elite dominante do Brasil. Como bem disse o professor Darcy Ribeiro, quando vivo há tempos atrás, é a classe dominante mais reacionária do mundo. Ela não admite nenhuma concessão. Para elas, o Bolsa Família é pecado. Para elas, o governo Lula e o governo de Dilma Rousseff são governos avançados demais para que essa classe dominante ela tenha que aturá-los. Ela não atura mais. Os banqueiros, representados por Meirelles, esses sim são os verdadeiros governantes desse país nesse momento. Nós temos 3 eixos no PCB claramente nesse momento. Primeiro, a defesa dos direitos sociais dos trabalhadores brasileiros, arrancados, e já foi disso aqui, direitos que foram conquistados até antes de 1930, quando a consolidação das leis do trabalho de 1943 vem consolidar leis que existiam antes de 1930 e que foram conquistadas a duras penas pelo mundo do trabalho. Esses direitos sociais, eles continuam sendo aceleradamente retirados. As eleições livres neste ano, já foi dito aqui que votar de 2 em 2 anos não é democracia. Essa democracia é mitigada. Para nós do PCB, essa democracia não passa de uma farsa burguesa e burlesca. No entanto, é a democracia que temos e para a qual a gente vai lutar por ela, para que ela se amplie, para que nós tenhamos direito de falar em praça pública tudo aquilo que nós pensamos. Não é apenas votar de 2 em 2 anos. Há uma ameaça a essas eleições porque eles não têm candidato. O presidente Lula não é o nosso candidato. No entanto, o PCB defende até o último momento o direito do presidente Lula a ser candidato a presidente da República. Portanto, a direita nesse país não tem candidato para enfrentar o presidente Lula. A grande questão que se põe é essa. Por isso eles estão aí correndo de um lado para o outro para enfrentar a avalanche de votos que o presidente Lula tem. Nesse momento, nós e o PSOL oferecemos à sociedade brasileira o nome de Guilherme Boulos à presidência da República. Mas nesse momento, além das eleições, nós temos que formar uma frente, a mais ampla possível. Essa frente contra a violência da extrema-direita. Existem partidos aqui, todos eles, que já foram vítimas da violência da extrema-direita. Não há monopólio aqui. Obviamente que os 2 últimos acontecimentos foram brutais. Tanto o ataque à caravana do ex-presidente Lula, quanto o assassinato de Marielle Franco. São 2 episódios dentro desse espectro do avanço da extrema-direita nesse país. O PCB, nesse momento, portanto, se incorpora a esse manifesto, sabendo que o que nos interessa, realmente interessa a classe trabalhadora, é ganhar as ruas desse país, é expulsar os patos vestidos com a camisa da CBF. Nesse momento, interessa ao PCB é que nós tenhamos um movimento sindical forte, rumo a uma greve geral, que nós possamos realmente colocar a extrema-direita contra a parede nesse país. Muito obrigado a todas e todos.